Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus em Cristo seja com cada um neste momento, em nome de Jesus. Vamos iniciar mais um estudo bíblico, agora a lição de número 10, que vai tratar da intercessão que o apóstolo Paulo fez aos Efésios, pelos irmãos da igreja de Efésios, em nome de Jesus. Vamos compreender tudo isso a partir desta lição de número 10. Eu agradeço desde já essa oportunidade que o Senhor Deus nos concede, que através desse estudo bíblico nós venhamos crescer no conhecimento, na sabedoria, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê o entendimento correto da sua palavra, em nome de Jesus. Agradeço também ao pastor Juarez Lopes, que está sempre em alerta, nos motivando, nos ajudando a transmitir esse conteúdo para darmos continuidade dos nossos estudos bíblicos, né? Nesse período de isolamento, mas crendo que é um motivo de estarmos conectados no Senhor, né? Por meio do estudo bíblico, né? O momento que a igreja ela não está distanciada uma da outra por motivos de geográfico, né? Mas nós estamos unidos em Cristo Jesus, amém? E através desse estudo, dessa transmissão online, cremos que estamos nos conectando, né? Nos unindo por meio desse estudo bíblico. A igreja tem se mantida unida, ligada, né? Por meio dessas lives, por meio desses estudos bíblicos, por meio das transmissões de mensagens, né? Virtuais, mas crendo que tudo isso nos ajuda a nos manter unidos em Cristo Jesus. Amém? Vamos aqui destacar que o apóstolo Paulo ele faz uma intercessão pelos Efésios. Ele tem um clamor, ele realiza um clamor pela igreja. E ele aqui trata de orar em favor da igreja de Cristo, na qual ele ensina, né, que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E que Deus ele é o único digno de receber glória e honra. Vamos notar que esse é o segundo passo que o apóstolo Paulo dá quando ele transmite à igreja o mistério oculto, que estava oculto, que agora foi revelado por meio do Espírito Santo, a igreja do Senhor. Ele agora intercede, né, pela igreja para que ela se mantenha fortalecida no Senhor, para que a presença do Senhor que habita nela esteja continuamente, permanentemente no meio da igreja, que somos nós, né? Somos nós a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Somos o povo de Deus, o povo formado para o louvor da sua glória. Então ele intercede para que a igreja permaneça na presença do Senhor. Ele roga a Deus, ele ora, intercede aos irmãos de Efésios para que o Espírito do Senhor habite permanentemente em cada coração e nos leve à presença do Senhor de uma maneira plena, que nós possamos ser cheios da plenitude do Senhor, conhecer os mistérios, adquirir as bênçãos celestiais que estão reservadas somente para a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo ele vem trazendo uma série de informações no seu pedido de intercessão, crendo que o Senhor está ouvindo e o atenderá na sua petição. E aí nós vamos também aprender a importância da intercessão, o propósito da intercessão e por que ela não pode cessar, por que ela tem que continuar existindo, fomentada, fortalecida em cada coração, porque assim um estará ajudando o outro, um estará fortalecendo o outro, não só a si. Aqui o apóstolo Paulo está rogando pela igreja, por todos da igreja, e essa oração, ela também nos alcançou, e está aqui na Bíblia registrada, para que nós pudéssemos conhecer os fundamentos dessa intercessão, a importância dela, e como nós também devemos dar continuidade a essa intercessão, né, através de cada um de nós que somos a igreja do Senhor. Vamos ao primeiro tópico, que diz assim: corroborados com
com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Isso nós vamos observar a partir da leitura que está lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, nos versículos 14 ao 21, que eu vou fazer essa leitura agora, e você vai acompanhar aí da sua Bíblia para entendermos quais foram as palavras, o pedido, né, o desejo do coração do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Vamos lá a partir do versículo 14 do capítulo 3. Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A esse glória na igreja por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. O objetivo de uma intercessão é pelo outro. E nós só conseguimos interceder pelo outro por meio do amor, de Deus. Somente através do amor de Deus, que primeiramente nos alcançou, nós temos a capacidade de transmitir para o nosso próximo esse mesmo amor. E esse amor de Deus, ele é tão grande, ele abrange tudo, todo o projeto de Deus está fundamentado no amor, que é por meio dele que nós conseguimos executar todas as coisas que nos foi transmitida por meio de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que obtivesse a vida eterna. E o amor de Deus foi anunciado por meio da obra de Jesus Cristo, e por amor ele se entregou por nós. Ele deu a vida por nós e nos ensinou também a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a intercessão, ela é um fruto desse amor de Deus. Quando nós nos colocamos a interceder, nós estamos intercedendo por uma causa, por alguém. Então, isso é um resultado do amor, é um fruto do amor, a intercessão. O apóstolo Paulo aqui estava intercedendo pela igreja. Vamos entender aqui que nos versículos 16 e 17 que nós acabamos de ler, ele pede para que o Senhor, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos corroborados com poder pelo seu Espírito no homem. Porque ele está dizendo que o Espírito de Deus agora habita em cada coração, no coração daquele que é de Deus, que é povo de Deus. No texto da lição anterior, nós observamos aqui que o Senhor, ele nos formou como igreja, nos constituiu como igreja. E aqui o apóstolo Paulo está clamando pela igreja do Senhor, pedindo para que agora o Espírito do Senhor que manifesta em nós, que habita em nós, nos conceda, né, segundo as suas riquezas e glórias, né, que nós venhamos ser corroborados com poder pelo seu Espírito dentro de nós agora que habita em nós, para que Cristo, pela fé em nossos corações, né, nos fundamente, nos arraigue, nos coloque aqui como uma base firme, né, alicerçados, fundados no seu grande amor. Esses são os destaques da oração de Paulo. E ele diz aqui:
ele confia nas riquezas da glória de Deus. Primeiro tópico que nós vamos observar aqui, as riquezas da sua glória. O apóstolo apresenta a sua oração confiando nas riquezas de sua glória, confiando nas riquezas da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Aqui no capítulo 2 da Epístola aos Efésios 7 e também no 3:8, nós vamos observar que o Senhor, ele diz aqui, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E também no 3:8 diz aqui o apóstolo Paulo, o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O que significa que ele é o possuidor de todas as glórias e dispenseiros das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, o apóstolo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Também no capítulo 3, versículos 16 ao 19, ele diz aqui, para que, segundo as riquezas de sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Paulo está aqui apelando ao Senhor que a igreja que tenha o seu Espírito nela, habitando no seu coração, seja uma igreja que venha a ser fortalecida, que venha a ser firme, venha a ser constante, venha buscar a presença do Senhor permanentemente, que nós venhamos compreender perfeitamente com todos os santos, com todos os nossos irmãos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus, né? Conhecer o amor de Cristo. E o que a gente pode destacar aqui nesse primeiro tópico? Que o Senhor, ele nos ensina, está arraigado nele, está fundamentado nele. Somente através dessa ligação a gente vai conseguir transmitir o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor nas nossas vidas, ele é uma vivência. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente passa a adotar um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida é fundamentado no amor, é fundado no amor. As nossas raízes, elas têm a base no amor, ela precisa disso, ela precisa ter essa estrutura para que ela possa sobreviver, para que ela possa viver em amor, viver no amor de Deus, no amor de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos amou, primeiro, e Ele nos deu esse amor. Esse amor foi um amor gratuito, não foi um amor merecido, foi um amor imerecido, foi uma graça imerecida. E o apóstolo Paulo aqui, ele vem dizendo que nós devemos dar glória ao Senhor pelos seus grandes feitos, por tudo que Ele fez por nós. A graça é um favor imerecido, por isso nós temos que fazer a manutenção desse relacionamento. Agora a igreja que tem a presença do Senhor, agora a presença do Senhor que habita dentro de nós, agora que nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos manter isso diariamente. Por isso o apóstolo Paulo estava clamando ali pela igreja, clamando para que a igreja se mantenha, se desenvolva, conheça os propósitos do Senhor, conheça perfeitamente, compreenda. Ele só é possível compreender qual seja o comprimento, a altura, a largura, a profundidade desse amor de Deus, dessa obra, dessa graça, se nós estivermos fundamentados no amor de Deus. Nós vamos compreender. Observe essa palavra, compreender. Compreender. Nós precisamos estar alicerçados nos ensinos do Senhor Jesus para experimentar essa compreensão. Somente ligado nesse amor a gente vai poder compreender o tamanho desse amor, a largura, a profundidade, a sua altura, porque vamos estar ali ligados no reino, ligados no trono, ligados na presença, e aí o Senhor vai nos revelando, nos mostrando
somente por meio desse alicerce, dessa raiz, dessa base, que nós vamos exercitando esse conhecimento, nós vamos adquirindo esse relacionamento, é que nós vamos conseguir compreender esse amor de Deus. E aqui no segundo subtópico vamos falar que o apóstolo Paulo, ele trata de um pedido de fortalecidos com poder. Ele pede para que o Senhor fortaleça a sua igreja com poder. O primeiro pedido do apóstolo é que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele roga para que o Espírito do Senhor, ele nos fortaleça. Isso não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse esse Espírito, tá? Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Porque a igreja do Senhor, ela precisa fazer essa manutenção diária, ela precisa estar buscando esse renovo, buscando esse fortalecimento. E por isso o apóstolo Paulo estava clamando que o Senhor viesse nos fortalecer por meio do seu Espírito dentro do homem, dentro do interior do homem, dentro dos nossos corações. Que o Senhor viesse nos reestruturar a cada dia, nos dar uma força, um renovo, para que nós viéssemos ter ânimo, para que nós viéssemos ter força, para que nós pudéssemos viver dia após dia, conforme o Senhor assim nos conceder. E ele estava clamando nesse sentido para a igreja em Éfeso. 1 Coríntios 16, 13. Ele ainda enfatiza que a única força que habilita o crente de se manter firme advém do Espírito Santo, João 14, 16 e 17, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 16. Por quê? Somente através da presença do Senhor nós vamos obter força, renovo, estrutura, alegria, ânimo. Nós vamos receber capacitação para permanecer. Não é por força do homem, humana, que nós vamos conseguir nos manter firmes na presença do Senhor. Somente por meio do Espírito do Senhor dentro de nós, que nos fortalece, que nos ajuda a permanecermos firmes e capacitados para desenvolver a palavra do Senhor dentro das nossas vidas, porque a palavra do Senhor é poder, ela é poder de Deus. Amém? E agora o apóstolo Paulo está tratando no terceiro subtópico, habitados por Cristo. Ele está dizendo aqui que ele também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso, porque aqui vai dizer que o Senhor, ele, por causa desse amor, ele falou: se você amar o Pai, guardar os mandamentos, eu vou rogar ao Senhor Deus que envie o seu Espírito Consolador para que estejais convosco todos os dias, né? Então, o Senhor Jesus, ele já vai nos dando a direção de que somente se nós amarmos a Ele, guardarmos os mandamentos, Ele nos enviaria o Consolador. Ele nos enviou o Consolador. E agora o Espírito Santo é quem faz esse papel dentro de nós. Ele diz somente por meio do Espírito Santo que é possível, né, se manter afastado do pecado, porque as coisas do Senhor, elas são manifestadas por meio do Espírito, e nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus para conseguir manter esse relacionamento ativo com o Senhor. E é somente por meio do Espírito Santo que é possível. Não é possível pela força do homem, não é possível pelo entendimento humano, não é possível. Somente por meio da ação do Espírito Santo dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo está rogando para que esse Espírito fortaleça dentro do coração do homem, dentro do seu interior, a sua presença, a força, o vigor, o renovo, para que ela pudesse se manter de pé. E a Bíblia diz também que o pecado é que faz a separação entre Deus e o homem. O Espírito Santo é quem nos une, que nos afasta, que tira o desejo, tira a atração, ele tira a nossa visão, nosso foco daquilo que é ruim, daquilo que é mal, e ele nos alimenta com os frutos dele, né? Os frutos do Espírito, que é gozo, paz, mansidão, bondade, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. Então ele gera esses frutos em nós, a gente experimenta, a gente se alimenta dele. A nossa vida é transformada por meio desses frutos, né? E por isso a gente vai
cada vez mais se afastando do pecado, cada vez mais pecando menos. É claro que a gente reconhece que somos pecadores, que nós pecamos por atos, pensamentos, palavras, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra a verdade. Ele nos mostra quando erramos e ele nos mostra como que nós podemos nos corrigir para que o Senhor Deus, assim, mantenha a sua presença em nossas vidas. Então, afastado do pecado, nós estamos nos santificando e agradando o Senhor com isto. Então é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá o poder do não aquilo que não agrada a Deus. Ele que nos dá a força de nos separarmos, de nos afastarmos daquilo que é mal, né? O apóstolo Paulo também fala que nós devemos pensar somente nas coisas que vêm do alto. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Então as coisas do Senhor, elas sempre serão mantidas e reveladas por meio do Espírito Santo, atuando no coração do homem, do coração daquele que o teme, no coração daquele que o busca, no coração daquele que o deseja, que persevera, que acredita pela fé, que recebeu o Senhor pela fé. E a fé é a certeza de que o Senhor está habitando em nós, nos moldando, nos transformando, e isso vai fazendo com que a gente seja melhor a cada dia. Amém? E aqui vai dizer também que o apóstolo Paulo ele pede para que essa habitação do Senhor Jesus seja permanente e não temporária. E também significa que o Senhor ele viesse habitar na vida da igreja também permanentemente. Eu volto a dizer que a igreja somos nós. No templo nós nos reunimos, no templo nós passamos ali a conviver juntos, exercendo o amor. O papel da igreja é esse, estar ligado no amor, exercendo o amor uns para com os outros. Ele retifica também que em Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal, que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque o Senhor, ele é o centro, ele é o pilar, ele é tudo. A igreja, ela não se mantém sozinha, a igreja não se sustenta sozinha, ela se sustenta fundamentada no amor de Deus. O Cristo é o cabeça, Cristo é a pedra fundamental, ele é a pedra principal, a palavra de Deus é a base, Cristo é a base da nossa fé, né, da nossa fé em Deus. Por meio de Cristo nós obtivemos o caminho da verdade, da vida, o caminho eterno, o caminho da salvação. Então nós temos que observar que sem Cristo a igreja ela não subsiste, ela não se sustenta, mas com Cristo ela é fortalecida e o mal não pode alcançar, o mal não pode prevalecer no meio da igreja, do povo do Senhor. Amém? Agora, no segundo subtópico, ele vai tratar do arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração do apóstolo Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse esse amor de Deus. Primeiro subtópico, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E também aqui vai dizer que foi por amor que Cristo se entregou para resgate da humanidade. Lá no capítulo 5, versículo 2. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 22:40. O sinal dos discípulos de Cristo. João 13:35. A prova de filiação com Deus. 1 João 4:7. E deve ser expressado por meio de atitudes concretas. 1 João 3:17. Aqui nós vamos observar que nesse destaque aqui do livro de João 3:35, que o Senhor Jesus disse que todos conhecerão que nós somos dele, pertencemos a ele, se nós demonstrarmos, né, o amor, exercer o amor de Deus, né, uns para com os outros. Nisso nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. É aí que nós vamos fazer a diferença, é aí que a igreja vai fazer a diferença. A palavra do Senhor também diz que o amor
é de Deus. O amor vem de Deus e tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, se nós temos o amor de Deus, nós podemos amar. Nós podemos amar uns aos outros. Esse é o fundamento do Evangelho. A base do Evangelho é o amor de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama não pode amar o próximo. Quem não se ama, quem não recebeu o amor de Deus não tem capacidade de amar, de se amar e nem de amar o próximo. Mas aquele que recebeu a Cristo, ele é fundado nesse amor. E Paulo está clamando para que isso se torne uma realidade. Nós viemos exercer. Aqui também tem um texto que vai destacar que não adianta você ter algo e o seu próximo precisar e você não estender a mão para ajudar. Não adianta você ter condições, viver bem, ser feliz dentro do teu entendimento, dentro do seu universo, sem poder cuidar do próximo, sem estender a mão, sem abençoar. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é para que nós possamos cuidar um do outro. Mas, infelizmente, o que nós vemos na nossa realidade é indiferença, é despeito, é intriga, é conflitos, é inimizades. E isso não é resultado do amor de Deus. O resultado do amor de Deus é união, é amor, é cuidado, é zelo um para com o outro. Nós precisamos exercer esse amor. Nós precisamos pedir para Deus que coloque esse amor dentro de nós, porque nós temos que exercer isso. Não adianta eu dizer que eu amo, que eu tenho o amor de Deus, que eu sou de Deus, e não exercitar esse amor. É isso que o apóstolo Paulo está aqui cobrando e clamando, que a igreja obtenha esse amor, seja fundada e arraigada nesse amor de Deus, para que ela ame e cuide um do outro. Porque se não for assim, querido, a gente não vai conseguir sobreviver, porque um precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho, ninguém se sustenta sozinho. Quando Deus formou o homem, Deus lhe deu uma ajudadora, uma mulher que seja idônea, que o ajudasse, que o auxiliasse, porque Deus viu que o homem não podia sobreviver sozinho. Então Deus nos formou como uma família, e família é amor, família é zelo, família é cuidado, família estar preocupado um com o outro, né? Ajudando um ao outro. É claro que quando a gente fala aí de amar o próximo, não significa que você vai trazer todo mundo para dentro da tua casa, não é isso, mas é olhar para o próximo como a gente consegue olhar para nós mesmos, é cuidar do próximo como a gente consegue cuidar de nós mesmos, aquilo que é bom para nós, aquilo que serve de alimento, de fortalecimento para nós, nós também temos que transmitir isso em vida, em exercício, não só com palavras, mas ele está aqui trazendo atitudes, ele está cobrando que isso seja atitudes concretas. Eu preciso ver isso acontecendo. Eu não preciso somente falar, mas eu tenho que exercer, eu tenho que demonstrar isso com as minhas atitudes. Eu tenho que demonstrar esse amor, esse cuidado, esse zelo através das minhas atitudes. Somente através disso nós iremos ver o amor de Deus fluindo no meio de nós. Né? Mas infelizmente está faltando amor em nossas vidas, está faltando amor no meio da igreja, está faltando amor no meio do povo de Deus, está faltando esse amor. O amor não é eu estar grudado com ninguém, não estar na casa de ninguém, não sabe? Claro que existem as pessoas que são mais próximas, outras nem tanto, mas não é esse o parâmetro do amor. O parâmetro do amor é você amar o próximo como a si mesmo, é olhar para é o segundo mandamento, né, da Bíblia. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E somente através desse amor é que nós iremos conseguir exercer essa verdade concretamente através das nossas atitudes, né? O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13:13, né? O amor de Deus é maior. E o que diz aqui a palavra do Senhor, que permanece a fé, a esperança, mas o maior de todos é o amor. O maior de todos é o amor. E também esse texto de 1 Coríntios 13, ele vai tratar do amor, do universo do amor. É um capítulo todinho dedicado a conhecermos o amor e seus fundamentos. O amor não é invejoso, o amor suporta, o amor ele não se ensoberbece, o amor ele cuida, ele trata, ele zela. O amor de Deus é isso, é nós exercermos, né,
um para com o outro, conforme assim diz que é. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arregado e alicerçado no amor. Né? Pelo amor de Deus, vamos buscar esse amor, vamos viver, exercer esse amor. Segundo subtópico, carregados e fundamentados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. No versículo 16 e 17. A expressão arregados e fundados em amor, no 3:17, compara os santos como uma planta bem arraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste em total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Não existe igreja sem amor, não existe o amor sem o verdadeiro amor, que é de Deus. Isso quer dizer que a nossa base, a base da nossa vida, a base da nossa conduta como cristão é o amor. É o amor de Deus, o amor pelo qual Ele nos amou. O amor de Deus nos perdoou, o amor de Deus nos reconciliou com Ele em Cristo. O amor de Deus trouxe salvação para as nossas vidas. O amor de Deus trouxe misericórdia. E com tudo isso, o Senhor nos ensina a também amar o nosso próximo. Por causa disso tudo, né, que não foi por merecimento. Então, nós não devemos tratar ninguém com indiferença, porque todos nós viemos da mesma condição, né? Éramos todos pecadores, estávamos condenados, e o amor de Deus nos alcançou. E nós temos que transmitir esse evangelho, o evangelho do amor de Deus, aos corações, exercendo ele, praticando ele. Né? A igreja, ela precisa acordar em relação a isso. Ela precisa despertar, porque esse é o sinal, essa é a diferença que nós fazemos na terra. Né? Pelo amor de Deus, a gente transmite o evangelho, e as pessoas que ainda não conhecem esse evangelho, que ainda não proferiram sua fé em Deus, elas serão atraídas nele quando ver esse amor sendo transmitido, sendo exalado, né, como perfume nas nossas vidas, alcançando as vidas delas. Entendeu? E nós precisamos tornar tudo isso na nossa prática diária, cotidiana, em nossos relacionamentos. Terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, o apóstolo Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Ele clama para que a gente conheça, né, para que possais, né, perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura, a altura, a profundidade. Tudo isso a gente já vem falando aqui. Ele quer que a igreja tenha essa total compreensão. A ênfase recai que sem Cristo, em Cristo, recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Né? Cristo nos ama continuamente, o amor de Deus não cessou, não parou na cruz. Né? O Senhor disse que Ele agora estaria junto ao Pai intercedendo por nós. Até hoje o Senhor trabalha por nós, o Senhor está vivo, o Senhor está velando por nossas vidas, e nós temos que conhecer esse amor. Então Ele disse que todo esse amor recai, né, no que Cristo fez na cruz por nós. Né? Ele nos ama, Ele te ama, Ele ama a todos igualmente, por isso devemos amar uns aos outros. Né? O amor com o qual o Senhor nos amou, nós temos que amar os outros. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os outros, porque ainda não conseguiu compreender na sua vida que ela tem o amor de Deus. O amor de Deus está a seu favor, não está contra ela, não está contra quem ela é, porque o amor de Deus, ele quebra toda barreira, o amor de Deus muda coração, o amor de Deus transforma tudo, e nós temos que ter esse entendimento, buscar viver esse amor, receber primeiramente esse amor, usufruir desse amor e transmitir esse amor. A palavra de Deus diz aqui no 1 João 4, 10 e 11,
E nós devemos amar uns aos outros. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, vamos aqui avançando para o terceiro tópico. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Vamos aqui ao primeiro tópico, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso significa que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. E também quer dizer que, nesse sentido, o apóstolo declara que as coisas que sequer habitam ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Né? Isaías também 55, versículo 9. Ele diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Amém? E aqui vamos observar que, desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder além das mais corajosas orações. 1 Reis 3, 5 ao 14. Interessante nessa história, vai revelar que Salomão, quando ele foi levantado rei, ele ora ao Senhor, ele faz um pedido ao Senhor que o concedesse a ele discernimento para julgar o povo. Ele pede a Deus entendimento para discernir aquilo que é justo, para que ele pudesse governar com sabedoria, com entendimento correto acerca dos propósitos do Senhor. E o Senhor aqui é um exemplo de que ele agiu dando muito mais do que Salomão pediu, porque ele disse: olha, você não me pediu riquezas, nem honra para si, você não pediu que os seus inimigos fossem derrotados, você não pediu nada do que poderia alguém no teu lugar pedir, né, como rei, como alguém que tem um desejo, mas o desejo sincero do coração de Salomão, né, o rei de Israel, foi pedir a Deus entendimento para que ele julgasse, né, justamente o povo de Deus. E Deus assim o concedeu, deu a ele um coração sábio. Disse que além dele, antes dele ou além dele, ninguém receberia daquele coração sábio que Deus o deu, concedeu. E além disso, o Senhor declara que ele deu até mais do que ele pediu. Ele deu a ele riquezas e glórias. Então, a Bíblia declara que não houve nenhum rei tão sábio, né, como Salomão na terra naquele tempo. E agora, no segundo tópico, vamos observar que o apóstolo Paulo faz um convite para a adoração. Porque o Senhor, ele faz assim, a gente ora, pede, clama, e o Senhor, ele responde com muito mais do que nós estamos pedindo ou esperando nele. O apóstolo encerra este capítulo com o convite à adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, nas muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Capítulo 19 e 20. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Amém? Então, ele aqui está dizendo que toda a glória e toda a honra é dada ao Senhor, porque ele é digno. A igreja, ela recebe desse amor, ela glorifica a Deus por esse amor,
ela vive esse amor e ela sabe que para ela está reservada as bênçãos insondáveis, as bênçãos guardadas, reservadas para o povo de Deus, para a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Amém? Terceiro subtópico, a glória devida a Deus. Finalmente, o apóstolo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo, que quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente atribuída para Deus por intermédio da obra de Cristo. Cristo fez a sua obra, ele finalizou, ele concluiu, ele se entregou por amor e nós devemos adorá-lo, glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Salmo 115:1, João 13, 31 e 32. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a ênfase para todo o sempre, e o que significa que deve ser praticada por todos os crentes, por todos nós da igreja do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui ele diz que ele faz tudo isso, porque ele é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de bondade. Ele diz que os seus pensamentos estão mais altos do que os nossos pensamentos, assim como o céu está... assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos, assim são os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos. Então ele sabe o que é melhor para nós, para a sua igreja. E para finalizar, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Ele pediu fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificar em todo o tempo. Então aqui quer dizer que o apóstolo, ele declara que a nossa força, nós só podemos nos manter firmes, por meio do Espírito Santo de Deus, que o amor é o maior das virtudes. Ele também diz que tudo isso é por causa do amor que Cristo nos amou, com o amor com que ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E ele também diz, ele pede que a igreja seja fortalecida e seja habitada por Cristo, e assim nós possamos compreender o amor divino e tenhamos o pleno desenvolvimento espiritual, porque as coisas do Espírito só podem ser discernidas pelo Espírito, não podem ser discernidas pela carne, pelo entendimento humano, somente pelo Espírito. E ele encerra convidando a igreja a adorar a Deus, cuja glória é devida, A igreja tem esse papel de adorar o Senhor, a igreja não tem glória para si. Nós não temos nada, não somos nada. Sem Deus nada somos, sem Cristo nada somos, nada podemos fazer. Tudo foi feito por Ele, para Ele, são todas as coisas. Que este ensino fique no seu coração, que esta palavra venha edificar a sua fé, em nome de Jesus. E se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo estudo bíblico, a lição de número 11. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.